Opa, tudo bem, galera? Aqui é o Gustavo Oliveira, e hoje eu estou aqui me despedindo de um hotel, fazenda em Atibaia, para onde eu vim ministrar alguns cursos num evento aqui grande que teve no final de semana. E um desses cursos que eu ministrei, ele se chama 10 atitudes para você desenvolver uma alta performance, um alto rendimento, seja profissional ou seja nos esportes. Então, uma dessas atitudes que eu ensinei aqui no curso, agora eu vou passar essa sacada aqui, essa dica para vocês nesse episódio, beleza? Vamos lá? Então é o seguinte, certa vez eu li um livro, muito bom e que acabou coincidindo com uma ideia, uma percepção, um aprendizado que eu já havia tido e que eu já havia percebido em muitos dos meus alunos ao longo dos anos, que é o fator cumulativo, é a perseverança, tá? Então, vou contar aqui algumas histórias de pessoas muito famosas, depois uma história de um aluno meu, para mostrar como isso é uma atitude que precisa ser cultivada para você realmente conquistar fatos e feitos notáveis na sua vida. Bom, todo mundo conhece a história dos Beatles, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Mas o que muita gente não sabe é como é que eles chegaram lá. Eles não nasceram com um dom perfeito e prontinho e pronto, estouraram. Em 1960, eles ainda acumulavam ali em algumas das suas apresentações, eram vaiados muitas vezes, mas eles não desistiram, eles continuaram insistindo, perseverando, claro, se aprimorando com todas aquelas situações. E quando chegou mais ou menos em 1962, eles já estavam se apresentando 7 dias por semana, 8 horas por dia. E de 1962 a 1964, eles se apresentaram aproximadamente umas 1.200 vezes no palco. Então eles tiveram a oportunidade de crescer, evoluir, se desenvolver, perseverar apesar das críticas, E isso fez com que quando chegasse ali em 1964, eles simplesmente estourassem, explodissem e atingissem aí o estrelato no mundo do rock. E isso aconteceu com eles, mas aconteceu com muitas outras pessoas, Por exemplo, o Bill Gates, como é que ele começou? Ele começou quando ainda era ali adolescente, no colégio, e ele fugia de casa de noite para ir pro colégio, para ficar ali programando, Ele tinha o privilégio ali do colégio dele ter uma estrutura boa de computação, de informática, e ele fugia para, escondido, ia lá programar. Então, muito rápido ele se tornou uma das principais pessoas no mundo que mais tinham treinado e perseverado, insistido, e esse fator cumulativo, acumulado mesmo, milhas rodadas de treinamento em programação. Não é à toa que ele acabou construindo uma mega corporação e acabou tendo muito sucesso naquilo que ele fazia. E então, duas histórias aí de pessoas e um grupo, de rock de muito, muito sucesso. Mas para contar uma história mais próxima, e esse é de um aluno meu, ele se chama Luiz Guida, e por aí há algum tempo, cerca de 2 anos, ele treinou comigo, e ele queria muito um objetivo, e ele é um atleta de stand-up paddle, então um atleta daquela prancha que você rema em pé, sabe? E ele é muito bom em provas de longa distância, tá? Tipo uma maratona, assim. E recentemente, em julho agora, ele acabou conquistando a sua principal conquista que ele já teve na categoria dele. Ele venceu a travessia entre as ilhas de Molokai e Oahu, que estão situadas no Havaí. E é uma trajetória que tem 54 quilômetros e as pessoas geralmente gastam mais de 5 horas para percorrer esse trajeto, e ele conseguiu baixar de 5 horas, foi menos de 5 horas, e ficou ali número 1 na sua categoria. Então isso para ele foi uma grande vitória, é uma das provas mais desafiadoras do mundo e a mais importante do stand-up paddle de longa distância no mundo, tá? Então, mas como é que ele conseguiu isso? Também desde a adolescência, que ele insiste, ele treina, ele se dedica. Os treinamentos que ele fazia comigo, que eram treinamentos mais da atitude mental, do desenvolvimento do emocional, lançar a mão da mente e das emoções em prol das suas conquistas. E ele também é um cara muito dedicado, muito disciplinado,
e o fator cumulativo eu vejo que conduziu e levou ele a uma conquista realmente sensacional, uma conquista extraordinária, até um orgulho para nós brasileiros termos aí um campeão mundial, né, nessa modalidade. Então, olha que legal, né? Essas 3 histórias, 3 pessoas aí, no caso teve um grupo também de rock, mas de áreas muito distintas, um nos negócios, outro no esporte, o outro nas artes, né, na música. E nesses casos, essa atitude, esse tipo de comportamento, esse tipo de hábito de insistir, de perseverar em torno dos seus sonhos, dos seus desafios, é uma característica marcante e que está presente em cada um deles, tá? Então fica essa dica, fica essa sacada, fica essa reflexão para você na sua área, como é que você pode aplicar esses conceitos, tá? Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida para mim e compartilhe isso com algum colega. Beleza, galera? Então eu deixo para vocês aqui aquele abraço!